Alunos do terceiro ano do ensino médio. Essa é a nossa primeira pós-aula. E nessa pós-aula, nós teremos, como eu havia comentado com vocês, uma todas as semanas, e ela é referente à correção das atividades que foram passadas na semana anterior. Então, na semana anterior, eu deixei com vocês 3 exercícios referentes à segunda lei de Mendel, e agora nós estaremos fazendo a correção juntamente com a explicação desses 3 exercícios. Eu vou detalhar a explicação, principalmente do exercício 3, que é da parte de cálculos. Caso fique alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, vocês podem estar mandando mensagem no meu número privado, que eu estarei atendendo cada um. Então vamos lá. Pergunta de número 1. Qual é a conclusão da investigação de Gregor Mendel, que ficou conhecida como a segunda lei de Mendel? Então nós vimos lá no primeiro bimestre que a primeira lei de Mendel, lá que nós tínhamos até o quadro de Punnett só com 4 resultados, ela estava estudando apenas uma característica. Por exemplo, a cor da ervilha, se era verde ou amarela, o aspecto da ervilha, se ele era liso ou se era rugoso, a cor da flor, se era branca ou se era púrpura, e assim sucessivamente. Na segunda lei de Mendel, nós temos que em um cruzamento que esteja envolvido 2 ou mais caracteres, 2 ou mais características, os fatores que determinam cada um se separam, isso lá na meiose, de uma forma independente durante a formação dos gametas, que é, como eu falei para vocês, o processo de meiose. Se recombinando ao acaso e formam todas as combinações possíveis. Então, aqui na segunda lei de Mendel, nós estamos estudando 2 ou mais características. E essa segunda lei diz que os alelos, que determinam essas características todas, que eles se segregam de forma independente. E nessa independência, na hora de se formar os gametas, que são as células sexuais, nós vamos ter todas as possíveis combinações. Então, nessa segunda lei, ela é um pouquinho mais ampla, ela trabalha com mais características. Pergunta de número 2. Explique a diferença entre monohibridismo e dihibridismo genético. Então, nós temos aqui a palavra mono remete a 1, a palavra di remete a 2, então por aí já fica mais fácil de se nortear, mas o monohibridismo ele faz menção à primeira lei de Mendel, que diz que os indivíduos então híbridos podem transmitir uma característica para seus descendentes por meio de um par de alelos. Então, como eu havia dito para vocês, a primeira lei está trabalhando com apenas uma característica por vez. Por isso, do quadro pequeno, por isso dessa palavra mono, remetendo então a 1. Já no dihibridismo, que diz aí respeito à segunda lei de Mendel, diz respeito que a herança genética ela é causada por 2 pares de alelos, transmitindo 2 características para sua prole. Então, nós estamos trabalhando aqui com 2 características ao mesmo tempo. Por exemplo, cor da ervilha, amarelo ou verde, e o aspecto da ervilha, que pode ser liso ou rugoso. Então, reparem que são 2 características estudadas ao mesmo tempo. Lembrando que nós sabemos aí que durante a meiose, lá na segregação, na formação dos gametas, existe uma independência com várias formações possíveis. A última pergunta, que é a mais complicada, que vocês enroscaram mais, diz o seguinte. Então, essa aqui já é mais na parte de cálculo mesmo. Considere que a resistência a pragas é determinada pelo gene dominante S-zão, já as plantas suscetíveis são determinadas pelo alelo recessivo S-zinho. A cor roxa do grão de milho é uma condição determinada pelo alelo dominante, R-rão, e a cor amarela é determinada pelo alelo recessivo, R'. Um produtor rural cruzou 2 linhagens de milho
e obteve 484 plantas resistentes com grãos de milho roxo, 161 plantas resistentes com grão de milho amarelo, 161 plantas suscetíveis com grão de milho roxo e 54 plantas suscetíveis com grão de milho amarelo. Com base nessas informações, responda. Então aqui nós já temos um enunciado de exercício que ele é bastante grande e ele tem muitas informações. Então nós temos as duas características, né, que é o fato da planta ser dominante ou a planta ser resistente ou suscetível. E nós temos a questão da cor do milho ser roxo ou ser amarelo. Além disso, nós temos as quantidades de cada planta aí que foram obtidas. Então são várias informações. O que eu orientei vocês lá no primeiro bimestre, no início das nossas aulas? Quando a gente pegar enunciados que são grandes, como esse, é interessante que antes que a gente comece a responder, que a gente separe essas informações importantes, porque elas irão facilitar na obtenção da resposta ali correta. Vão facilitar na resolução dos cálculos. Mas vamos lá então para a letra A. A letra A diz o seguinte: quais são os genótipos, né, quais são os genes das linhagens parentais? Justifique. Então eles querem saber quais são os genótipos, quais são os genes da linhagem que deu origem a todos esses descendentes. Então, a primeira coisa que a gente faz é a gente ali no cantinho do caderno marcar as características que estão sendo estudadas, né, com a sua letra, quando for o caso. Nesse exercício já temos as letras. E nós temos então que a planta com resistência ela tem um Szão, que a planta suscetível ela tem um Szinho, que a planta roxa ela tem um Rzão, ou um Rrão, e a planta amarela um Rzinho, ou um Rrinho. Nós já sabemos que dominantes são a resistência e o milho roxo, e o recessivo, o suscetível e o amarelo. Depois a outra informação é as quantidades. Então nasceram 484 plantas que são resistentes e roxas. Para ela ser resistente, ela precisa ter pelo menos um Szão. E para ela ser roxa, pelo menos um Rrão. Depois nós temos a outra linhagem, que são 161 plantas resistentes e amarelas. Então, para ela ser resistente, nós temos ali um Szão. Para ela ser amarela, cuidado com isso. Para ela ser amarela, como é uma característica recessiva, é obrigatório que as duas letras ali, que o parzinho de alelo seja recessivo. Então, nós já sabemos que o amarelo é Rzinho, é Rzinho. Se eu colocasse um Rzão ali no meio, ele se tornaria roxo, porque a característica dominante se sobressai em relação à recessiva. Continuando, nós temos 161 plantas suscetíveis e roxas. Então, para ela ser suscetível a uma característica recessiva, ela vai ser Szinho, Szinho. E para ela ser roxa, ela precisa ter pelo menos um Rzão, aí um maiúsculo. E por fim, nós temos 54 plantas que são suscetíveis, Szinho, Szinho, e amarelas, Rzinho, Rzinho. Tudo recessivo. Reparem que o recessivo ali total ele tem uma quantidade menor, porque a característica em termos de comparação ali de força ela é um pouquinho mais fraca. Com base nisso, a gente já consegue determinar a linhagem parental. E como que a gente faz isso? Como nasceram todas as possíveis variações de linhagens ali, nós temos resistente, suscetível, roxa e amarela, nós dizemos que os parentais precisam apresentar todas essas características. Lembrando que cada uma está impar. Então, nós vamos ter ali nos parentais Szão, Szinho, Rzão, Rzinho, cruzando com Szão, Szinho, Rzão, Rzinho, justamente pelo fato de que todas essas características estão presentes na geração F1, que é essa primeira linhagem com esses valores que estão aí acima, certo?
Então, nós já determinamos quais são os genes da linhagem parental. Continuando aqui. Letra B. Qual é a proporção genotípica esperada desse cruzamento? Então, aqui que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos pegar os parentais que a gente descobriu ali na letra A. Então, esse Szão, Szinho, Rzão, Rzinho, cruzando com Szão, Szinho, Rzão, Rzinho. Aqui a gente vai fazer a distribuição, a distribuição ali dos alelos, que eu chamo de chuveirinho. Sempre vai seguir a mesma norma, vocês não podem esquecer disso para o vestibular, é a mesma regra. Primeira letra com a terceira, primeira letra com a quarta, segunda letra com a terceira, segunda letra com a quarta. Então, a primeira letra com a terceira aqui, Szão, Rzão. Primeira letra com a quarta, Szão, Rzinho. Segunda letra com a terceira, Szinho, Rzão. Segunda letra com a quarta, Szinho, Rzinho. Não vou repetir aqui na segunda porque é a mesma coisa. Terminei de fazer meu chuveirinho, terminei de fazer minha distribuição ali dos alelos. Eu vou verificar se antes do meu sinal de multiplicação e se depois do meu sinal de multiplicação existem alelos que são iguais. Se tiver algum igual, eu posso cortar. Não é esse caso, nós não temos nenhum aqui que se repete antes do sinal da multiplicação e nenhum que se repete depois do sinal da multiplicação. Sendo assim, eu não consigo simplificar a minha conta. Eu vou ter que usar todos esses alelos e fazer o quadro de Punnett ali, o grandão, o que dá 16 resultados. Então aqui, já fiz o quadro de Punnett para vocês. Então, é o quadro 5 por 5, né? Ele tem 25 buracos. O primeiro buraco a gente não vai utilizar, ele fica em branco. E esses das extremidades, a gente vai colocar as letras, né? Os alelos, que foram ali obtidos através do chuveirinho. Então, ficou aqui Szão, Rzão, Szão, Rzinho, Szinho, Rzão e Szinho, Rzinho. Tanto na linha de cima como na linha aqui na coluna lateral, que eu coloquei em vermelho. Terminei então de colocar o que vai ser cruzado, a gente só vai juntando aqui letra igual com letra igual, geralmente seguindo a ordem alfabética. Como eu segui a ordem do enunciado ali, eu acabei não colocando na ordem alfabética, mas as letras estão juntas, tá? Então nós temos aqui Szão, Szão, Rzão, Rzão. A de baixo, Szão, Szão, Rzão, Rzinho. Nós vamos fazer isso com todos os 16 resultados. Façam devagar, porque se vocês errarem uma letra, a resposta do exercício vai ficar incorreta, não irá bater. Então é melhor vocês perderem um tempinho aí a acertar do que fazer muito rápido e acabar errando alguma coisa. Terminei de fazer toda a minha junção aqui dos alelos. Eu vou fazer a proporção, que é o que o exercício pediu. Qual que era a proporção dessa linhagem parental? Primeira proporção, a gente determina, conta, quantos aí resultados tem pelo menos um Szão e pelo menos um Rrão. São os resultados que eu grifei com a marca texto amarela. Então, aqui tem um Szão, Rzão, aqui também, o terceiro também, o quarto também, esse também. Esse não tem, porque apesar de ter um Szão, nós temos dois Rzinhos. Não entra. Esse não tem, porque apesar de ter um Rzão, tem dois Szinhos. Também não entra. E aqui é o caso que é tudo minúsculo, não tem nenhuma letra maiúscula. Então também não entra. Contando, então, esses que tem pelo menos um Szão e um Rzão, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse meu 9 aqui. Agora a gente vai contar os que tem pelo menos um Szão e os R são minúsculos, Rzinho, Rzinho. Então eu circulei aqui em azul. Nós temos 1, 2, 3. Esse número 3 que está aqui. Depois nós vamos contar o que tem Szinho, Szinho, mas tem um Rzão, que eu circulei aqui em vermelho. Então nós temos 1, 2, 3, que é este 3 aqui. E por fim,
nós vamos considerar o que tem tudo minúsculo, tudo recessivo, que é este que eu grifei em azul, aqui com a marca texto. Então, Szinho, Szinho, Rzinho, Rzinho, que só tem 1. Se a gente somar aqui, 9 com 3, 12, com mais 3, 15, com mais 1, 16. Eu tenho os meus 16 resultados aqui. Então, nós temos a proporção de 9 para 3, para 3, para 1. Essa é a proporção em genética mais comum, porém não é a única. Existem outras, tá? Nem sempre vai dar essa proporção. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou dar mais uma explicação ainda referente a essa segunda lei de Mendel, que até pegar o jeitinho ali certinho de fazer os cálculos demora um pouquinho. Tenham paciência que aos poucos aí vocês vão conseguindo se desenvolver bem. Caso tenha ficado alguma dúvida em relação às atividades, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu estarei ajudando aí cada um de vocês. Do mais, tenham uma excelente semana e bons estudos. Até logo!